Hello there, be welcome and let's start one more class. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos começar mais uma aula. Today I would like to talk with you about how you can multiply your vocabulary and learn more very fast. Hoje eu quero falar com você sobre como você pode multiplicar o seu vocabulário em inglês, como você pode aprender muito mais rápido, como você pode absorver mais palavras em menos tempo. While we wait the people get online, enquanto nós esperamos as pessoas irem entrando, irem ficando online, let me introduce myself to you. Deixa eu me apresentar aí para você. My name is Eric Azevedo, meu nome é Eric Azevedo. I am a pedagogical coordinator here at Universidade do Inglês. Eu sou coordenador pedagógico aqui na Universidade do Inglês. I've learned English using this method many years ago. Eu aprendi a falar inglês utilizando esse método há muitos anos. And since then, I've taught English for thousands and millions of people during all these years. E eu ensinei, desde então, milhares de pessoas a falar inglês utilizando este método. Pessoas que eu ajudei diretamente e pessoas que eu acabei ajudando indiretamente através da equipe que eu coordeno aqui na Universidade do Inglês. I didn't speak English before. I used to think that English was not for me. Eu não falava inglês antes, costumava achar que o inglês não era para mim. But after 8 weeks, depois de 8 semanas, when I was able to speak English, I completely changed my mind. Depois de 8 semanas, quando eu era capaz, quando eu conseguia falar inglês, eu mudei completamente a minha mente. Eu gostaria de saber aí da onde que você está falando, né? Só para eu ver quem é que está aqui conosco hoje. Então, da onde você está falando, de que região que você está? I'm talking from São Caetano do Sul, eu estou falando aqui de São Caetano do Sul, e eu gostaria de saber de você, da onde que você é, da onde você está falando, e daqui a pouquinho eu já vou compartilhar a minha tela. I'm going to share my screen with you guys, compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente já possa ir direto para o conteúdo, com aquilo que a gente vai aprender nesta aula, né? I would like to show you what we are going to learn in this class, and I'm very excited about this, e eu estou muito empolgado, muito entusiasmado a respeito disso, porque esse é o tipo de vocabulário e de conhecimento que aumenta, né, o nosso vocabulário, que melhora o nosso inglês, e que nos traz conhecimento que a gente pode aplicar para aprender inglês de uma forma rápida, de uma forma objetiva, de uma forma divertida. Então, vamos lá, em respeito aí a quem chegou no horário, eu quero começar compartilhando aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa juntos aí ver esse conteúdo. Então, como eu disse, o nome desse treinamento é Como Multiplicar o Seu Vocabulário em Inglês e Absorver Mais Palavras em Menos Tempo. Ou seja, como eu posso, então, multiplicar o meu vocabulário e como eu posso aprender mais palavras em inglês em muito menos tempo. Para quem que é essa aula? Para quem eu preparei esse conteúdo? Número 1, para pessoas que têm bloqueios com inglês. Número 2, para pessoas que acreditam que têm dificuldade com o inglês. Número 3, para quem já fez vários cursos de inglês, gastou rios de dinheiro, de tempo e energia, mas não teve resultados satisfatórios. Número 4, para quem nunca estudou inglês, pois acha que não vai conseguir. Ou número 5, para quem está cansado dos fatos que eu acabei de falar e que quer aprender inglês definitivamente. Então, isso foi o que acontecia comigo. Eu achava que inglês não era para mim, que o inglês era difícil, que eu não ia conseguir, até que quando eu estava falando inglês mudou completamente a minha mentalidade, o meu mindset. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Então, vamos lá, a gente vai aprender como multiplicar o seu vocabulário em inglês, absorver mais palavras em menos tempo. E para isso, nós vamos utilizar parte de um conteúdo chamado Guia Prático para Aprender Inglês. Então, deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com você. Perfeito. Maravilha. A tela voltou aqui para mim. E agora eu vou compartilhar contigo uma outra tela onde está esse conteúdo
das frases, das expressões, e eu vou ir te dando dicas também de como utilizar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou te mostrar mais de 68 frases, expressões em inglês, para que você possa usar na sua próxima viagem, na sua próxima conversa, numa entrevista de emprego, para melhorar a sua comunicação. Depois ainda eu vou te dar dicas de como você explorar melhor os seus canais de aprendizagem. Então, Eric, qual é o meu canal dominante? Como que eu posso explorar ainda mais esse conteúdo? Quais são os canais de aprendizagem? Como eu posso saber qual é o meu melhor canal de aprendizagem e como eu posso usar essa informação da melhor forma? Eu vou mostrar isso para você também, com dicas de como você pode memorizar este conteúdo que eu vou te mostrar agora. Então, vamos lá. Primeiro nós vamos começar aqui com as expressões gerais. Deixa eu só dar um tela cheia para ficar maior para você as expressões. Perfeito. Então, primeira dica. Você vai me ouvir, você vai ver aí na tela, você vai ler junto comigo, e eu quero que depois você repita essas frases, mas não repetir sem nenhum tipo de emoção, sem nenhum tipo de entonação. Eu quero que você repita colocando emoção, colocando dramatização, colocando entonação, para que você possa impressionar o seu cérebro e assim absorver mais desse vocabulário. E daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. Então vamos lá. Please. Por favor. Por exemplo, I would like a coffee, please. Eu gostaria de um café, por favor. Excuse me. Is Mr. Eric here? Com licença. O senhor Eric está aqui? Thank you very much. Thanks. Thank you. Muito obrigado. Obrigado. You are welcome. Anytime. De nada. I'm sorry. Ou simplesmente sorry. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Então, good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Quando eu estou chegando à noite, eu uso good evening. Quando eu estou indo embora, eu uso good night. Então, essa dica, tem gente que fala da questão do horário, se for cedo, se for tarde, mas isso às vezes fica confuso quando você está lá na situação para lembrar. Tem lugar que ainda você olha no relógio é de tarde, mas já está escuro como se fosse à noite. Então, a dica que eu gosto de usar quando eu vou dar uma boa noite para alguém, se eu estou chegando, good evening, se eu estou iniciando a conversa, se eu estou chegando. E se eu estou me despedindo, se eu estou indo embora, good night. Essa é a forma que eu acho mais simples de você se lembrar. Vamos lá. Saudações e apresentações. Então, como eu digo oi ou olá, hi, hello, bye, bye bye, para tchau. How are you? How are you doing? Tudo bem? Como vai? Como está? Tudo, formas de eu dizer isso é how are you? How are you doing? Para qualquer uma dessas três expressões, tudo bem, como vai, como está, eu posso usar how are you ou how are you doing. What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Hi, I'm Anna. Hi, I'm Eric. Hi, I'm John. Olá, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Eric. Olá, eu sou o John. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. I'd like you to meet John. Eu gostaria de lhe apresentar ao John. I'd like you to meet Silas. Eu gostaria de te apresentar ao Silas. I've heard a lot about you. Eu ouvi falar muito de você. Nice meeting you. It was nice meeting you. Foi bom te conhecer. See you. Ou see you later. Então, a gente pode see you next week. See you tomorrow. Então, o que está aqui entre parênteses, eu posso dizer see you later, te vejo depois. Às vezes, somente see you, até logo. Posso dizer te vejo amanhã, see you tomorrow. See you next week, te vejo na próxima semana. E assim sucessivamente. Vamos lá para a próxima. Perguntas
pessoais. Eric, como que eu posso fazer perguntas pessoais e depois como eu posso responder a essas perguntas? Então isso são dicas muito legais para você conseguir falar de você mesmo, você conseguir se apresentar. Eu acabei de bater um papo em inglês com uma pessoa agora e usar várias dessas perguntas para conhecê-lo um pouco melhor, para que a gente pudesse trocar informação e eu saber quem ele era. Então, where are you from? De onde você é? How old are you? Quantos anos você tem? What do you do? Ou what is your job? O que você faz, né? Qual é o seu trabalho? Where do you live? Onde você mora? Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Are you married? Você tem um namorado? Você tem uma namorada? Você é casado? Você é casada? Are you involved? Are you involved with anyone? Você está envolvido com alguém? Ou você tem alguém? Do you have any children? Do you have kids? Você tem filhos? Do you live alone? Do you live by yourself? Você mora sozinho? Do you have any brothers or sisters? Você tem irmãos ou irmãs? Ok. Como eu respondo? Vamos lá. Então, where are you from? Na própria pergunta, eu tenho partes da minha resposta. I am from Brazil. I am from São Paulo. I am from Rio de Janeiro. How old are you? Quantos anos você tem? Sempre eu vou responder com I am e aí a minha idade. I am 34 years old. I am 20 years old. I am 50 years old. What do you do? What is your job? I am a seller. I am a teacher. I am a pedagogical coordinator. I am an engineer. I am a doctor. I am a dentist. I am a consultor. Então, eu vou colocar I am e a minha profissão. Where do you live? I live in São Caetano do Sul. I live in São Paulo. I live in Rio Grande do Sul. I live in Bahia. I live in Maceió. E assim sucessivamente. Do you have a boyfriend? Or do you have a girlfriend? Yes, I have a girlfriend. Oh, no, I don't. Não, eu não tenho. Are you married? Yes, I am married. Are you involved with anyone? Yes, really. I have a wife. Sim, com certeza. Ou muito, eu tenho uma esposa. Do you have any children? Do you have kids? I have a boy. I have a boy and a girl. I have 2 boys. I have 3 girls. E assim sucessivamente. Do you live alone? Do you live by yourself? No, I live with my family. Não, eu moro com a minha família. Do you have any brothers or sisters? Você tem irmãos e irmãs? Yes, I have brothers and sisters. Sim, eu tenho irmãos e irmãs. Como eu posso elogiar o idioma de alguém, né? Your English is excellent. Seu inglês é excelente. Your Spanish is fantastic. Seu espanhol é fantástico. You have a really good accent. Você tem um sotaque muito bom. Have you lived in USA before? Você já morou nos Estados Unidos? E isso é uma coisa muito legal. Eu já vi um aluno meu viajando e ele conversando com uma pessoa no avião e a pessoa perguntou para ele How long have you been living in USA? Há quanto tempo você mora nos Estados Unidos? E ele nunca tinha morado nos Estados Unidos. Inclusive, era uma das primeiras, se não a primeira viagem dele para lá. Mas ele havia aprendido a falar inglês com esse método e estava lá no Brasil. Então vamos lá, daqui a pouco eu vou te dar outras dicas de como usar essas frases, expressões, mas não só de como usar, mas como memorizar. Elogiando o trabalho de alguém. Good job! Bom trabalho! You are doing a really good job. Você está fazendo um ótimo trabalho. You've done a really good job. Você fez um ótimo trabalho. Keep up the good work. Continue assim. Chamadas telefônicas. Hello,
Alô? Hi, may I speak to Cláudia, please? Hi, may I speak to Joana, please? Oi, eu gostaria de falar com a Cláudia, por favor? Oi, eu posso falar com a Joana, por favor? Hi, is Cláudia there? Alô? Ou oi? A Cláudia está? This is Juliana. Aqui é Juliana. Who is calling, please? Quem está falando, por favor? This is Juliana speaking. É a Juliana. Ou é a Juliana falando. Would you like to leave a message? Você gostaria de deixar recado? Listen, I have to go. Olha, eu preciso desligar. Preciso ir. Take care. Um abraço, um beijo. Se cuide, né? Take care, se cuide. See you. Até mais, até logo. Compras, fazendo compras, quando vai chegando essa época de Christmas, holidays, feriados, férias, Natal, é uma época que essas frases de compra são muito úteis. I'm just looking, thanks. Só tô olhando, obrigado. Do you take American Express? Do you take Mastercard? Do you take Visa? Você aceita American Express? Vocês aceitam Visa? Vocês aceitam Mastercard? Do you take traveler's checks? Vocês aceitam cheques de viagem? Do you have... Você tem... Por exemplo, do you have a white collar? Você tem na cor branca? I'm looking for shoes. Eu estou procurando por shoes, sapatos. Is this on sale? Isso está em promoção? What is the sale price on this? Qual é o preço na promoção? Very good. Então, é muito legal compartilhando uma experiência minha. Nos Estados Unidos, tem lugares que acontece de você ir comprar alguma coisa, você vê um preço e quando você passa no caixa, está ainda mais barato do que você viu na prateleira, na etiqueta. Então, já aconteceu comigo algumas vezes de comprar, por exemplo, shoes, tênis, para o meu filho, e eu ver um valor e quando eu vou passar no caixa, está ainda mais em conta do que eu havia visto no preço. Uma outra coisa legal, restaurante, table for two, please. Mesas para dois, por favor. Eric, por que você tem aqui o inglês e o português? Porque nós podemos ir fazendo essa associação entre o português, que é a nossa língua mãe, e o inglês, que é o novo idioma, a nova língua que nós estamos absorvendo. Então isso acelera esse processo para nós, esse processo de absorção, por isso que a gente usa os dois conjuntamente. E daqui a pouco eu vou te dar mais umas dicas de memorização, de multiplicação de vocabulário e de como você pode usar melhor o seu estilo individual de aprendizagem. Where is the restroom? Onde fica o banheiro? Onde fica o toalete? I'll have a steak, please. Eu vou querer um bife, por favor. I'll have the Free Time America, que é o nome de um lanche. Então, eu posso completar a frase aqui. I'll have the same. Eu quero a mesma coisa. I'll have the same. I'll have what you are having. I'll have the same. Então, mesma coisa que eu vou pedir o mesmo. Can I have another fork, please? Can I have another spoon, please? Can I have another knife, please? Então, por favor, você pode me trazer mais um garfo? Você pode me trazer mais uma colher? Você pode me trazer mais uma faca? Então, fork para garfo, spoon para colher e knife para facas. Can I see the menu again? Posso ver o cardápio novamente? That was great. Thanks. Estava uma delícia. Obrigado. Estava maravilhoso. Estava ótimo. Could I have the check, please? Você me traria a conta, por favor? Muito bom. E, ok, agora eu quero voltar a tela para mim mais uma vez. Maravilha. Então você conheceu aqui algumas expressões, né? A gente passou rapidamente por elas, mas eu quero compartilhar com você dicas de como você pode se conhecer melhor e como isso pode te ajudar a memorizar ainda mais vocabulário. Então, eu quero só fazer uma introduçãozinha rápida, falando que todos nós temos um cérebro. Ok, Eric, isso eu já sabia. Mas é importante a gente saber que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito.
O nosso hemisfério esquerdo é responsável pela parte mais lógica, a parte de palavras, a nossa parte mais racional. E o nosso hemisfério direito é responsável pela parte de imagens, a parte de música, a parte emocional, a nossa parte mais lúdica. Então o hemisfério direito geralmente ele é ainda mais poderoso que o nosso hemisfério esquerdo. A gente absorve informação de uma forma mais rápida e, consequentemente, também acaba levando a nós numa memória de mais longo prazo, a long term memory. Então isso nos ajuda muito. Além dos dois hemisférios cerebrais, nós temos algo que a gente chama de 3 canais de aprendizagem. Quais são esses 3 canais de aprendizagem? Então, os nossos 3 canais de aprendizagem são visual, auditivo e sinestésico. Isso mesmo. Canal visual, canal auditivo e canal sinestésico. Eric, como eu posso saber qual é o meu canal dominante? Eu tenho os 3 canais, como funciona isso? Então, aqui na Universidade de Inglês, nós costumamos fazer um teste de perfil pedagógico, onde você consegue conhecer qual é o seu melhor canal de aprendizagem. Então, nós temos 3, todos nós, eu tenho, você tem, todos nós temos. Canal visual, tudo aquilo que nós vemos. Canal auditivo, tudo aquilo que a gente ouve e, consequentemente, aquilo que a gente fala também, porque a gente se ouve falando, né? A gente tem aquilo que a gente chama de ouvido interno. E o canal sinestésico. Dependendo da profissão, daquilo que você faz no seu dia a dia, isso pode ter mudanças. Por exemplo, eu, historicamente, sempre fui muito mais sinestésico. Ou seja, eu aprendia quando eu fazia alguma coisa na prática. Eu era mais na questão de sentir. Para eu te dar um exemplo de sinestésico, né? Então, o pessoal costumava brincar de falar, olha, imagine a seguinte cena aí na sua mente. Imagine uma pessoa escorregando, somente de sunga, de roupa de banho, num tobogã ou um toboágua de gilete e caindo numa piscina de álcool. A pessoa que é sinestésica, ela se arrepia toda, ela se contorce porque ela sente o ardor. A pessoa visual, não. Esse não é a característica principal dela. Você teria que ir descrevendo mais os aspectos. Olha, imagina as lâminas ali no toboágua passando e cortando a pessoa toda, fazendo vários cortes no corpo dela, e aí ela caindo naquela piscina bem grande, só que não é água. Aquela piscina está transparente, mas lotada de álcool. E aí ele consegue imaginar melhor porque ele conseguiu ver a cena. E a pessoa auditiva, você tem que ir descrevendo coisas do barulho, do som. Olha, imagina a pessoa escorregando nesse toboágua e conforme ele vai passando, as lâminas vão fazendo cortando ele todo e ele cai, tipo, naquela piscina de álcool e grita, porque tá ardendo. Então, cada um deles vai aprender de uma forma diferente. E eu quero dar dica para você de como você explorar melhor cada um dos 3 canais. Todos nós temos os 3, mas normalmente um deles ou 2 são mais dominantes. No meu caso, pela experiência de muitos anos em aula, em sala, eu acabei tendo um equilíbrio maior nos 3 canais. Então, você pode fazer um teste de perfil pedagógico, a Universidade do Inglês tem esse teste, e assim é uma forma legal de você se conhecer. Mas estudos dizem o seguinte, se você receber uma informação somente de forma visual, ou seja, somente lendo, por exemplo, você vai reter 15% dessa informação. Se você juntar a leitura com a audição, se você ler e ouvir, você vai aumentar para mais ou menos uns 30%, 35% de informação. Agora, se você trabalhar de forma visual, auditiva e sinestésica conjuntamente, simultaneamente, você vai melhorar, você vai aumentar para mais de 90%, mais de 95% o seu grau de absorção. Então, a primeira grande sacada é você usar os 3 canais de aprendizagem juntos. Trabalhar no seu canal visual, no seu canal auditivo e no seu canal sinestésico conjuntamente. Aqui na Universidade do Inglês nós fazemos muito isso. A gente tem atividades somente para o auditivo, outras somente para o visual, mas muitas delas conectando os 3 canais de aprendizagem. Porque essa é uma forma de você aumentar muito mais a sua absorção, o seu vocabulário, enfim, o seu resultado.
Dicas para você que trabalha mais de forma... Eric, eu sou mais visual. Quando você deu os exemplos aí, eu preciso visualizar para eu conseguir gravar, para eu conseguir entender. Quando tem alguma explicação, se tem figura ou se tem escrito na lousa, eu aprendo de uma forma melhor. Então, deixa eu voltar a tela aqui para mim, para eu explicar isso para vocês aqui. Então, Eric, olha, eu sou esse caso que você falou. Eu preciso que você pegue, por exemplo, uma caneta e escreva na lousa aqui, ou faça um desenho. Eu preciso visualizar a cena, visualizar a coisa para conseguir entender melhor. Então, deixa eu dar dicas para você que é mais visual. Quando você está estudando com texto, então o que você vai pegar? Eu vou pegar a caneta, por exemplo, e eu vou usar cores diferentes. Eu vou usar azul, eu vou usar a caneta vermelha, eu vou pegar uma caneta marca-texto verde, eu vou grifar o texto, eu vou fazer marcações na página com código, com coisas que eu bato o olho naquele código, naquela marcação, e aquilo me ajude a lembrar. Eu vou utilizar imagens, eu vou utilizar desenhos no meu processo de absorção. Eric, eu sou mais auditivo. Para mim tem que ser falando. Se eu ficar só lendo, eu preciso fazer algum barulho, eu preciso ler em voz alta. Eu aprendo muito mais quando alguém está falando alguma coisa comigo do que quando eu estou lendo somente. Então, o que você vai fazer? Você vai explicar esse conteúdo para outras pessoas, porque aí você vai se ouvir falando. Você vai ouvir áudios em inglês. Eu vou pegar e vou ouvir áudios em inglês para ir acostumando o meu ouvido. Eu vou ler frases, expressões, como a gente acabou de ver, eu vou ler em voz alta, porque muito importante é você ouvir a sua própria voz em inglês. O nosso aparelho fonador, ele é de uma forma para o português e de uma outra forma para o inglês. Então, por isso que é importante a gente falar inglês, porque a gente vai acostumando com a nossa própria voz, com o nosso ouvido interno, ele vai ficando treinado, consequentemente a nossa pronúncia vai improving, vai melhorando cada vez mais. Eric, não, eu sou como você falou que era no passado. Eu sou sinestésico. Se eu não fizer na prática, não adianta. Você pode desenhar, você pode me falar, mas se eu não fizer, se eu não colocar a mão na massa, eu vou esquecer. Então, você precisa repetir exemplos da vida real. Você precisa estar fisicamente envolvido. Você precisa lá e dramatizar, colocar emoção. Você precisa escrever perguntas e você depois responder essas perguntas. Então, escreve, lê, responde. Você precisa estar envolvido fisicamente com esse vocabulário, com esse conteúdo. Então, essas são algumas dicas que a gente tem para melhorar ainda mais o seu aprendizado. E como a gente faz isso? Como a gente aprende ainda mais, como a gente aprende ainda melhor? Mixando, usando, unindo os 3 canais de aprendizagem, o visual, o auditivo e o sinestésico. Dessa forma, a gente vai conseguir aprender mais rápido, com melhor qualidade